Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia no Salmo de número 42. Salmos 42. E aí a gente vai ler 2 versículos. Salmos 42, versículos 5 e o 11. Eu ia repetir o 5, mas como o salmista ele enfatiza no 11 o mesmo princípio do 5, então a gente vai ler o 5 e depois vamos ler o 11. Posso pedir a igreja para se colocar de pé em reverência ao Deus da palavra? Eu queria que os irmãos lessem junto comigo esse versículo. Então, ainda tá show? Tá, né? Então, em função das versões variadas, eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem cada um na sua versão. Eu estou com a versão King James. Por isso até que eu queria usar o Data Show, porque é uma versão diferente. Mas eu vou ler na minha versão e os irmãos acompanhem na versão de vocês, tá? Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 11. A King James diz assim: Por que estás assim, tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Versículo 11. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Feche seus olhos, Senhor. Como o pastor Eliel disse nessa noite, há no nosso coração, Senhor, a expectativa de ouvir a tua voz. Deus, a gente leu a tua palavra, palavra que o teu Espírito Santo inspirou o salmista. Deus, e que o Espírito que inspirou o salmista, Senhor, há tantos anos atrás, possa, Senhor, nesta noite, falar aos nossos corações e testificar com o Espírito que habita em nós, que é o mesmo Espírito. Deus, nos faz nessa noite sair daqui, Senhor, saciados pela tua palavra. Nos faz sair daqui dessa noite, Senhor, alimentados pela tua palavra. Que a tua palavra cumpra um propósito nos nossos corações. E que nosso coração, Senhor, seja terra fértil para receber a tua palavra e frutifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Eu acho esse versículo aqui, 5 do capítulo 42 de Salmos, um versículo tão interessante. Muito interessante. Porque aqui o salmista, ele pratica algo que eu acho que é indispensável para a vida cristã. Ele coloca em prática aqui algo que muitas vezes a gente deixa passar e que eu acho, assim, extremamente útil, relevante para a vida de cada um de nós. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar com irmãos. Eu reconheço que os encontros que a gente tem aqui na igreja acrescentam a gente. Nós, de fato, somos o resultado dos nossos encontros. Eu gosto muito dessa frase. Depois do culto, quando a gente se relaciona ali com alguns irmãos, sabe, o bate-papo acrescenta a gente. Falar com o pastor Roberto, falar com os pastores, acrescenta tanto a gente. Mas existe uma pessoa que eu gosto muito de conversar, irmãos. Existe uma pessoa que eu gosto bastante de conversar, e essa pessoa, esse bate-papo com essa pessoa sempre me faz bem. Se eu perguntar a Roberta quem é, ela vai ficar imaginando, bom, quem é essa pessoa? Sou eu? Não, essa pessoa que eu gosto muito de conversar é comigo mesmo. Nós precisamos desenvolver o hábito de conversar com a gente mesmo. Sabe, essa vida corrida que a gente leva hoje, nesse sistema capitalista, ele faz com que a gente tenha que produzir o tempo inteiro, 24 horas por dia. E aí a gente chega a achar que 24 horas são poucas por dia para a gente executar tudo que nós temos que fazer. Se a gente não tivesse temor nem sabedoria do Senhor, a gente falaria, Deus, o Senhor fez errado, o dia tinha que ter 32 horas e não 24, porque 24 não está dando. E aí, nessa correria da vida, a gente às vezes não separa tempo para a nossa família. Falamos isso aqui no penúltimo encontro de famílias, aqui, não foi, pastor Eliel? Na terça-feira. Que às vezes a gente não tem tempo para a nossa família. Temos tanto que produzir, e às vezes sacrificamos a nossa família com um tempo de qualidade. Não temos tempo para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. E acontece muito, irmãos, é muito comum, dentro dessa freneticidade da vida, dentro dessa loucura que a gente vive, dessa correria que a gente vive, a gente não ter tempo para a gente. Sabe, não ter tempo para sentar um pouco e conversar consigo mesmo. Começar a desenvolver reflexão, introspecção.
É isso que o apóstolo Paulo fala. Na recomendação que ele dá aos coríntios em como celebrar a ceia, ele fala, olha só, você quando estiver prestes a cear, participar da mesa do Senhor, examine-se a si mesmo, olhe para dentro de você, converse com você, palestre contigo mesmo, sonde como você está no íntimo, porque, irmãos, isso é algo muito real. A gente às vezes passa uma semana e a gente não tem tempo de parar um pouquinho e refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sabe, sobre os nossos pensamentos. Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, sabe, pare um pouco nesse ritmo acelerado, mas transformai as vossas mentes pela renovação do entendimento de vocês. E quando eu olho aqui para o versículo 5 de Salmos 42, eu vejo o salmista palestrando com ele mesmo. A razão do salmista está íntegra, sabe? A razão dele está íntegra. Ele está consciente do que ele está sofrendo, consciente do momento em que ele está enfrentando na sua vida, mas quando ele olha para a sua alma, ele vê que a alma não está coadunando com a sua razão. E quando a gente fala de alma, a gente fala de centro de emoções, né? Centro de intelecto, de raciocínio, centro de emoções. O salmista olha para a sua alma e vê uma alma que está totalmente debilitada. E aí ele diz, nós lemos, por que está assim tão abatida a minha alma? É uma conversa dele com ele mesmo. E às vezes a gente despreza isso na nossa vida. A gente despreza essa oportunidade que Deus nos deu de olhar para dentro de nós muitas vezes e ver como de fato estamos, para a gente conversar com a gente mesmo. Porque nessa conversa, meus queridos, não é somente o seu raciocínio com as suas emoções, não. O Espírito Santo que está aí dentro de você, ele participa dessa conversa. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, ele está nessa conversa quando a gente começa a conversar com a gente. Pode parecer um papo meio doido, mas não é, irmãos. O salmista aqui, ele vira para a sua alma e diz, alma, por que você está abatida dentro de mim? Por que você está angustiada, minha alma? Espera em Deus. O salmista diz, minha alma, se você se lembrar do que Deus já fez ao nosso favor, minha alma, você vai se alegrar. Por que você está deixando, minha alma, a tristeza, a angústia tomar conta de você? E aí quando a gente lê esse versículo que nós lemos, o salmista dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? E no versículo 11 nós lemos, por que está assim tão triste, ó minha alma? Na versão King James. A gente percebe que o salmista detectou ali uma alma enferma. Ele detectou que embora a sua mente esteja consciente em quem Deus é, sabe, no sustento emocional que Deus pode proporcionar a gente, ele detecta que a sua alma está enferma. E quantas vezes, irmãos, eu e você nos pegamos com a nossa alma angustiada, com a nossa alma enferma. Às vezes nossa alma ela está tão enferma que essa enfermidade é como se fosse uma lepra. Uma lepra. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, quando uma pessoa ela era acometida de lepra, ela era obrigada a se retirar do meio do povo. Ela não podia continuar convivendo dentro da sua casa, não. Quando uma pessoa era acometida de lepra, Thaís, ela tinha que ser levada para o vale dos leprosos. E ela tinha todos os seus sonhos interrompidos. Ela era retirada do meio da sua família. Ela era retirada do seu círculo de amizade. Ela não podia continuar exercendo o seu trabalho ali no meio da comunidade. Não, ela era totalmente excluída. Aquela doença que ela tinha sido acometida no seu corpo físico, afetava todas as áreas da sua vida. E quando eu e você permitimos que a nossa alma fique enferma, é como se a gente estivesse remontando aquela época e todas as áreas da nossa vida, elas vão sofrer pelo dano que a nossa alma está sentindo. Porque fato é que todos nós passamos por momentos de dificuldade.
Eu passo, você passa. Todos nós, às vezes, somos acometidos de cada um da sua lepra. No corpo físico. E aí uma lepra poderia ser, talvez, um desemprego, uma desestabilidade financeira, um divórcio, uma doença. Pode ser inúmeros problemas que você possa enfrentar e você pode detectar esse problema como uma lepra que sobreveio, que te acometeu. A questão é, irmãos, não deixarmos com que essa lepra, esse problema, contamine a nossa alma. Porque se os problemas que sobrevêm à nossa vida contaminarem a nossa alma, nós estaremos como aqueles leprosos daquela época, que seremos afetados em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas sofrerão, todas as áreas ficarão anuladas por aquele problema que estamos enfrentando. É como uma dor de dente. Quem aqui já teve dor de dente? Aquela dor aguda, tremenda. Se for então no dente de cima, ela sobe, é uma agonia terrível. E aí quando a gente está sofrendo uma dor de dente, a gente foca tanto naquele dente, a gente esquece dos outros 31 dentes que estão bons. A gente fica tão focado naquele dente que está doendo, e esquecemos dos outros 31 que estão bons, para quem os tem, né? A gente tem essa natureza, sabe? Se eu tenho um parente muito querido que foi acometido de uma doença, e aí a gente fica tão tenso, a gente fica desesperado. Não, aquele parente que eu amo tanto, calma. Morreu? Não, está vivo. Ele está vivo, então glorifica o Senhor pela vida. Seja grato ao Senhor pela vida. E vamos empreender sim o esforço, vamos buscar tratamento, mas vamos ser gratos a Deus pela vida. Mas isso está intrínseco na nossa natureza humana, irmãos. Faz parte de nós, da nossa natureza fragilizada, da nossa natureza limitada. O fato de focarmos nos nossos problemas. O fato de permitirmos que aquilo que nos acometeu alcance a nossa alma e tome a nossa alma. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos lutar para que os nossos problemas não dominem a nossa alma. Para que os problemas que sobrevêm à nossa vida, que muitas vezes é até propósito de Deus, para que eu e você cresçamos, para que eu e você amadureçamos, rompamos barreiras, eles venham dominar a nossa alma e a gente se veja caminhando em dias negros, em dias nebulosos, aonde a nossa alma está angustiada até a morte. Precisamos lutar contra, sabe, a enfermidade que quer acometer a nossa alma. Porque, como eu disse, a alma é o centro das nossas emoções. E se nossas emoções forem sequestradas pelas dificuldades da vida, toda a nossa vida perderá sentido. Anulará todos os nossos projetos, todos os círculos de amizades que nós temos. Tudo ficará cinza se a gente permitir que a nossa alma seja acometida de enfermidade. O salmista aqui estava com a sua consciência firme. A razão do salmista estava pronta. Só que ao ele olhar para a sua alma, ele detecta que a sua alma está enferma. Ele detecta que a sua alma não está tal qual a sua razão. Porque a razão do salmista lembra de todos os benefícios que Deus já tinha oferecido a ele. O versículo 5 diz assim: deposita toda a tua esperança em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Só que às vezes quando a nossa angústia, a nossa enfermidade, ela alcança a nossa alma, irmãos, a dor é tão intensa que a gente esquece de todo o resto. A gente às vezes esquece de tudo aquilo que a gente ouviu na palavra de Deus. A gente esquece de todas as promessas que Deus fez a nós. Porque aquele momento específico de dor, ele é tão intenso que nos leva a gente a não duvidar de palavra, mas lá no íntimo do coração, achar que a gente não vai sair daquela situação. Que aquela situação ela veio para nos derrotar, para nos destruir. E não é assim, querido. Deus tem tantos dias de alegria para a sua vida. Deus tem dias de paz para a sua vida. Não permita que um momento, uma situação passageira sequestre você, ao ponto de você imaginar que você não vai viver novamente, que você não vai sorrir novamente.
Isso não é a palavra de Deus, isso é engano do inimigo das nossas almas. Jesus Cristo, Ele é especialista em participar da conversa que nós temos conosco. E a gente precisa desenvolver, irmãos, esse hábito de conversar com a gente, sabe? De olhar as nossas emoções. Muitas vezes os homens, isso é até detectado aqui no encontro de famílias, muitas vezes os homens são mais, durões em relação a se entregar às emoções, a conversar com as suas emoções. Faz parte da natureza do homem masculina. Mas é necessário a gente empreender esforço para ver como estão as nossas emoções. Porque muitas vezes a gente mantém uma postura de inabalável e as nossas emoções, elas estão cada vez mais deterioradas, cada vez mais fragilizadas e magoadas pelas circunstâncias. E de repente a gente desaba. Porque a gente não atentou que as nossas emoções estavam dando sinal vermelho para a gente. E a gente desaba de uma vez, e aí o trabalho para reparar é muito maior. Você tem cuidado das suas emoções? Você tem olhado com atenção como está a sua emoção? Como está a sua alma em relação a esse mundo que a gente vive? Eu acho interessante que o salmista, ele explica nos versículos anteriores o porquê da alma dele estar dessa forma. E eu acho tão tremendo que ele começa no versículo 1, não falando propriamente do problema que ele está enfrentando. E isso mostra uma postura de alguém que de fato tem um coração voltado para a adoração ao Senhor. Alguém de fato tem um coração voltado para Deus. O versículo 1 diz: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Será que isso tem sido prioridade na vida do Júnior? Será que de fato o meu coração tem sido uma terra seca, sedenta pela presença de Deus? Será que de fato eu tenho anelado, ansiado por Deus, assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, como diz o salmista? O salmista, ele pega a pena para escrever esse salmo, esse capítulo de 11 versículos, e a intenção dele é demonstrar como está abatida a alma dele, mas ele começa o capítulo dizendo: assim como a corça anseia por águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Assim eu tenho sede de ti, Deus. Assim eu tenho dependência de ti, meu Deus. Assim sou eu, Senhor, dependendo cada vez mais de ser cheio do teu Espírito Santo, ser inundado pelo teu Espírito Santo. Isso mostra uma disposição a buscar a presença de Deus, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a dias enlutados, talvez dias de choro, que eu e você possa estar enfrentando. O salmista nos mostra: é possível desejar ardentemente a presença de Deus, mesmo em meio ao choro. Porque ele vai dizer aqui no versículo 3, ó: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quantas vezes estamos enfrentando situações e Deus, por um propósito dele, um propósito sábio dele, não nos dá uma resposta no momento que a gente quer. E às vezes nem fatores externos, nem pessoas de fora vêm questionar, mas a nossa própria razão fica falando: cadê Deus nesse negócio? Cadê Deus nessa situação? E aí, diante disso, a nossa alma se abate, a nossa alma se angustia, a nossa alma chora, a nossa alma sangra. A gente não consegue ver cor nos dias, o sol parece não ser mais amarelo, o céu parece não refletir mais o céu azulado, e a gente se vê em momentos, sabe, de tristezas, de princípios depressivos. Mas isso, irmãos, não é demérito de ninguém passar por momentos como esse. Estava vendo o pastor Humberto, né, o pastor Leal, falar lá no debate, quarta-feira, que ele achava que depressão era coisa do diabo, até que Deus permitiu que ele tivesse essa experiência.
Cada um de nós estamos suscetíveis a fragilidades emocionais. Eu acho tão lindo quando Deus diz na sua palavra, em Salmos 103:14, que Deus conhece a nossa estrutura. E Ele se lembra que a gente é ó. Deus conhece a minha e a sua estrutura. Ele conhece a minha fragilidade, a sua fragilidade. Ele sabe que no momento em que a gente às vezes, fraqueja, no momento em que a nossa fé fica tão pequenininha e a gente comete até em momentos de insanidade algumas loucuras, mas Deus não julga a cada um de nós, não, Ele entende a gente. Ele entende a gente. Ele é Pai amoroso. Eu lembro quando João Batista estava preso, prestes a ser decapitado. O João Batista, que havia batizado Jesus, que havia ouvido a voz do céu dizendo: "Este é meu filho em quem tenho prazer", que deu testemunho de Jesus dizendo: "Eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". O mesmo João Batista, fragilizado agora por um momento de prisão, temendo a morte, ele manda os seus discípulos perguntar se Jesus era o que havia de vir ou se devia esperar outro. E aí eu fico maravilhado com a postura de Jesus. Porque eu, Júnior, falaria assim: "Ué, mas como, João Batista? Você não viu o que aconteceu no batismo? Você mesmo testemunhou a meu respeito. Como é que agora você, por um momento de dificuldade que você está enfrentando, você questiona se de fato eu sou o Filho de Deus?" Não. Jesus diz: "Diga para João que os cegos veem, os coxos andam, que aos pobres é anunciado o reino dos céus." Ou seja, diga para João Batista as maravilhas que está acontecendo. Diga para João Batista que, a despeito da luta que ele está enfrentando lá na cadeia, a luta emocional que ele está enfrentando lá, o reino de Deus continua avançando. E essa é a postura de Deus comigo e com você. Quando nós questionamos coisas tão pequenas, como a gente está estudando aqui domingo de manhã, os questionamentos de Jó. Deus não se ira com Jó e bota Jó na parede, não. Deus, com paciência, começa a palestrar com Jó e mostrar para Jó que, de fato, os planos de Deus são muito, muito superiores aos planos de nós, homens. E aí, depois do palestrar de Deus, Jó começa a entender um pouco quem é Deus. Jó começa, a sair desse conflito e começar a descansar em Deus. E ele diz: "Eu sei que meu Redentor vive." Como está a sua alma nessa noite? Como tem estado a sua alma? Sua alma tem sido tomada por aquilo que tem afligido a sua vida? A sua alma tem sido tomada dessa enfermidade que sobreveio através de uma circunstância na sua vida? Ou você tem conseguido preservar a sua alma a despeito de circunstâncias que você vive? A despeito de situações que você esteja enfrentando, você consegue manter a sua alma, suas emoções fixas no Senhor? Você consegue olhar para o alto e não se deixar abalar? Como eu disse, irmão, se você permitiu que a sua alma se enferme, não é demérito seu. Se você nessa noite entrou aqui e você queria sorrir como você sorria antes, e você não tem conseguido sorrir, o Ricardo ministrou isso no louvor. É possível que às vezes a gente entre no templo do Senhor e a comunidade está louvando, num êxtase, numa ousadia, numa empolgação, e a gente está tão acometido das nossas circunstâncias que a gente não consegue, extravasar a adoração, a gente fica tão contido, a gente fica ali no nosso cantinho, quietinho, falando: "Deus, eu não tenho sentido essa alegria que eu estou vendo nos meus irmãos." Se isso aconteceu, a sua alma foi acometida de uma enfermidade. Tal qual a alma do salmista aqui. Tal qual a alma do salmista. E nós precisamos preservar a nossa alma, irmãos. Preservar as nossas emoções. Lutar para que as nossas emoções elas não venham sofrer a influência das situações da vida. Porque você tem duas posturas: ou você se entrega totalmente às circunstâncias adversas, ou você, na força do Senhor, na força do poder do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo, você se mantém firme nele. É questão de posicionamento. É questão de posicionamento.
Ou eu posso aceitar essa situação de ser considerado como um coitado. E aí eu fico vivendo como cheio de coitadismo aí, sabe? Chorando pelos cantos, na frente de todo mundo. Ou eu dobro meus joelhos e clamo, Espírito Santo de Deus, a despeito da luta que eu esteja enfrentando, eu quero permanecer, Senhor, com a minha emoção firme no Senhor. Eu quero permanecer com a minha alma íntegra no Senhor. Eu não quero que a minha alma venha me sequestrar de mim mesmo, para que todas as áreas da minha vida não venham também ficar enfermas. E aí, quando a gente consegue desenvolver no Senhor a capacidade de não permitir que a nossa alma fique enferma diante das situações que a gente vive, a gente consegue lidar com a circunstância de uma forma diferente. A gente vai para cima do problema com postura de ousadia. O salmista Davi era um homem que tinha essa preocupação. E não foi ele que escreveu esse Salmo 42, mas a gente vê na vida de Davi também essa postura de se preocupar com as suas emoções e não deixar com que os problemas externos influenciem a sua vida, a sua fé, a sua integridade. Os irmãos sabem, diante de Golias, todo o exército de Israel, apavorado diante daquele gigante, aquele guerreiro, que era uma máquina de matar, e aquele menino franzino, pequeno, ele não olha para Golias como um gigante que tem poder de matá-lo, não. Ele olha como alguém que está afrontando o exército de Deus. E ele vai para cima do gigante e diz, gigante, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Isso fala de ousadia, isso fala de postura diante da dificuldade. Isso fala de posicionamento diante da adversidade. E qual tem sido o meu e o seu posicionamento diante das adversidades da vida? Temos nos encurvado e deixado os problemas nos massacrar? Ou reconhecemos que quem está conosco é maior do que o que está no mundo? Ou reconhecemos que nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco? E com Ele nós vamos enfrentar e vamos, como cantamos aqui, saltar barreiras, ultrapassar muralhas. Usaremos de ousadia espiritual e romperemos as barreiras que se colocam no nosso caminho. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos palavras de efeito, frases prontas, e isso, na verdade, embora seja o nome de frase de efeito, não surte efeito na nossa vida. O que surte efeito na nossa vida é nós termos convicção de que na ousadia de Deus a gente pode vencer. Na ousadia do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós podemos ultrapassar essas barreiras que se apresentam diante de nós. Temos falado aqui constantemente que temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, mas muitas vezes, irmãos, a gente não valoriza isso. Muitas vezes a gente, sabe, cantamos em canções, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, e a gente não entende de verdade, de fato, que o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de mim. E o próprio Deus habitando dentro de mim, Ele pode me tornar imbatível na unção dEle. Eu quero que nessa noite você, sabe, faça um pouco de esforço mental para entender que eu não estou aqui usando frases de efeito. Eu estou falando que, de fato, o Espírito Santo que habita em mim e em você é poder de Deus para as nossas vidas. É poder de Deus, é o poder do Deus Todo-Poderoso atuando em mim e em você. E muitas vezes a gente, sabe, sequestrado pelas dificuldades, sequestrado por essa vida corrida, a gente não atenta para isso. Que esse Espírito Santo que habita em mim é o poder de Deus. Só que esse poder precisa ser operante em nós. Eu preguei aqui numa consagração, numa vigília, e eu falava isso com os irmãos, um número reduzido que tinha. Eu falei, irmãos, esse poder do Espírito Santo de Deus, ele tem poder para fazer coisas infinitas, como diz a palavra de Deus, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Mas o versículo diz, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, se esse poder que habita em mim e em você não estiver operante, nós não vamos ver Ele fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Nós precisamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Não é uma presença que nos visita esporadicamente, não. É Ele habitando conosco constantemente.
em todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente pensa que quando nós viemos a esse culto aqui, entramos por essa porta, a gente entra na presença de Deus, mas isso não é verdade, muitos irmãos sabem disso. Não é verdade, a presença de Deus ela é real contigo todos os dias, em todo momento. A presença de Deus é algo que está disponível a mim, a você, o tempo inteiro. E às vezes a gente não valoriza isso. Às vezes a gente permite que um problema, não vou aqui desmerecer a situação que você possa estar vivendo, pode ser algo muito intenso, muito forte, mas nós temos o Espírito Santo à nossa disposição, para que a sua alma não venha se enfermar, irmão. Porque uma alma enferma, ela contagia todas as esferas da nossa vida. Ela influencia, sabe, paralisação de sonhos. Ela influencia paralisação de projetos. Ela diminui nossa capacidade até de raciocínio. Até a capacidade de que nós temos, dada por Deus mesmo, sabe, de partir para cima do problema e resolvê-lo. Quando a gente permite que a nossa alma esteja enferma pela circunstância que a gente está vivendo, ela neutraliza todas as nossas forças. E a gente vai se tornando cada vez mais incapaz, cada vez mais incapaz. E a gente começa a definhar nas nossas emoções. E começamos a viver dias amargurados, dias sem, sabe, a manifestação real da glória de Deus. E essa não é a vida que Deus quer para mim e para a sua vida, para você. Deus tem dias de paz para nós. Deus tem dias de alegria para você. Deus tem dias de felicidade para a sua vida. A gente não pode permitir com que situações momentâneas, passageiras, venham dizer para nós que chegou o fim. Não, irmãos. Você tem muitas coisas para viver na presença de Deus. Você tem muitas coisas para romper com Deus. Deus tem projetos para realizar na sua vida. Você tem projetos também que você colocou diante de Deus e o Senhor aprovou para a glória dele na sua vida, que vão se concretizar. Não deixe que sua alma seja enganada pela circunstância e venha entrar numa redoma sentimental, emocional. Nós precisamos lutar contra a enfermidade que quer acometer a nossa alma. Como o salmista disse: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Ele detecta que a sua alma está enferma e ele diz para ela: olha só, minha alma abatida, deposita a sua confiança em Deus. Deposita a sua confiança toda em Deus, porque eu tenho certeza, minha alma, eu tenho certeza que a gente ainda o louvará. Alma minha, você hoje não conseguiu adorar ao Senhor no momento do louvor. Você não conseguiu, minha alma. Tudo bem, eu sei disso, eu sei porque você não conseguiu. Mas olha, minha alma, coloca a sua confiança em Deus, porque o nosso Redentor vive. E eu tenho certeza, minha alma, como já aconteceu em situações anteriores, a gente vai louvar o nome dele pelo que ele vai fazer na nossa vida. Qual a postura que eu e você temos tido em relação à nossa alma, quando a gente detecta que ela está abatida? Quando a gente detecta que a nossa alma está fragilizada, angustiada, triste? Nós precisamos fazer uso da presença de Deus dentro de nós, irmãos. Não podemos desperdiçar essa presença maravilhosa que nós temos. Eu fico imaginando como era difícil, sabe, servir ao Senhor no período interbíblico, onde não havia a presença do Espírito Santo habitando na gente. Ele habitava lá no Santo dos Santos, lá ele manifestava a sua glória. De ano em ano um sacerdote entrava lá dentro. E era uma séria liturgia, uma liturgia gigantesca para que o homem pudesse se relacionar com Deus através do sumo sacerdote. E Jesus veio, se fez sumo sacerdote, se fez cordeiro. Sabe, quebrou a separação que havia entre o homem e Deus. E aí Deus passou a não habitar mais em templos feitos por mãos, mas passou a habitar dentro de cada um de nós. Isso foi uma transformação, sabe, surreal na humanidade. O Deus decidindo habitar em nós. E às vezes a gente vive dias como se isso não tivesse acontecido. Como se nós não fôssemos a habitação do Espírito Santo de Deus.
a gente permite que as nossas emoções nos sequestrem de tal forma que a gente não vê a operação, a manifestação desse poder em nós. E se você nessa noite está aqui, e você sabe que precisa lutar contra a enfermidade na sua alma, mas você diz: Júnior, eu estou ouvindo o que você está falando nessa noite, mas a minha alma já está enferma. Você falando aí, eu já detectei que a minha alma está de fato abatida, a minha alma está angustiada, a minha alma está triste, e isso tem realmente, Júnior, influenciado a minha vida toda. Isso tem influenciado todas as áreas da minha vida profissional, minha vida conjugal, sentimental, tem influenciado, Júnior. O Espírito Santo, que está dentro de nós, que é Deus, que é Jesus, Ele tem poder para curar a tua alma enferma. Ele tem poder para restaurar essa alma que está abatida. Vocês lembram lá dos 10 leprosos? Jesus curou os 10 leprosos e disse: vai se apresentar ao sacerdote. E eles tomaram a decisão de ir, mesmo sabendo que eles só poderiam estar diante do sacerdote se eles já estivessem curados, limpos da lepra. Mas não, eles foram ainda leprosos, eles obedeceram à voz de Jesus e foram. E no meio do caminho o milagre aconteceu. Porque eles tomaram a postura de obedecer à voz do Mestre. E o Mestre está falando comigo, com você nessa noite. Filho, tome postura diante da situação que você está vivendo. Eu tenho poder para resolver isso, filho, mas eu quero que você desenvolva capacidade de resiliência. Eu quero que você desenvolva capacidade de me adorar em meio à luta. Eu quero que você desenvolva capacidade de entender que isso não vai te destruir. Que eu e você juntos, filho, nós somos muito maiores do que qualquer problema que você possa enfrentar. É mentira do inimigo de que você vai ser destruído nessa situação, de que você não vai ter dias felizes novamente. É mentira do inimigo. O Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal. Não são pensamentos maus que Deus tem para mim e para a sua vida. São pensamentos de paz. São pensamentos de prosperidade em todas as esferas da palavra. São pensamentos de vida relevante na presença de Deus. Esses são os pensamentos que Ele tem para mim e para a sua vida. Mas às vezes a gente é tomado por uma redoma tão grande, a nossa alma fica ali tão, tão enebrecida pela circunstância. E a gente acaba esquecendo de todas essas promessas feitas pelo Senhor. Mas nessa noite Deus quer te relembrar das promessas que Ele fez na sua vida. E Ele vem falar com você novamente algo que você já sabe, mas que às vezes, realmente na intenção do coração, fica esquecido de que nenhuma palavra que Deus disse caiu. Tudo aquilo que Ele prometeu a teu respeito vai se cumprir. Momentos na nossa vida não podem, frustrar os propósitos de Deus. Nós precisamos nos apegar, como diz o profeta, aquilo que nos traz esperança. Em momentos de dificuldades, em momentos de lutas, lembrarmos momentos em que o Senhor já nos deu vitória. Às vezes em situações até mais sérias do que estamos enfrentando hoje. Só que às vezes nós temos a fragilidade de cedermos às situações que estamos enfrentando no momento. E se nessa noite você detectou que a sua alma está enferma, o Senhor quer transformar. O Senhor quer restaurar a sua alma. O Senhor quer tornar a sua alma cativa a Ele novamente. Eu não estou falando aqui de salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. Você tem certeza que irá morar com o Senhor. Você tem certeza do céu. Você tem certeza de tudo isso. Você é um cristão assíduo na casa de Deus. Mas às vezes você não vive a plenitude da vida eterna que já começou para você aqui. E Deus tem vida abundante para mim e para você. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E não apenas vida cronológica. Não apenas vida bios, vida terrena, não, mas vida abundante, vida transcendente, vida eterna. Porque está abatida, ó minha alma.
Diga isso nessa noite para si mesmo. Diga para sua alma, por que você está tão batida, alma? Por que você está se comovendo dentro de mim? Por que você está tão entristecida, minha alma? Por que martirizas o meu ser, minha alma? Ponha a sua esperança em Deus. Porquanto ainda o louvarei por sua presença salvadora. Deus nessa noite quer restaurar a sua alma. Deus nessa noite quer transformar o choro em alegria. Mas você pode dizer, mas Júnior, você não faz ideia do que eu estou enfrentando. Eu estou enfrentando, Júnior, a maior dificuldade da minha vida, de todos os tempos. Eu estou enfrentando momentos que eu nunca imaginei enfrentar. Eu estou passando por uma situação, Júnior, que eu choro de dia e de noite. O salmista também. Você pode dizer, Júnior, eu estou enfrentando situações em que eu não sei nem se eu vou conseguir sair dessa. E a palavra de Deus nessa noite para você é: ponha a sua esperança em Deus. Descanse nos braços do Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. A gente lê nas Escrituras vários homens de Deus que enfrentaram momentos extremos de dificuldade. Homens que passaram, sabe, momentos tão angustiantes. E o Senhor os restaurou. E realizaram proezas depois disso. Nós falamos aqui sobre Elias, no Monte Carmelo. Realizou uma proeza tão grande. Enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Zera. Sabe, foi tomado de uma ousadia por Deus. E aí, diante de uma palavra de Jezabel, Elias permite-se deixar a sua alma enfermar. E Elias corre, se esconde numa caverna e começa a lamentar, começa a chorar, começa a passar por um momento depressivo, como eu e você estamos suscetíveis a passar. Mas a palavra de Deus vem até Elias. Deus vem a Elias e diz: Elias, levante-se. Eu ainda tenho muita coisa para realizar, Elias, através da sua vida. Levante, Elias, você ainda tem muita coisa para romper na minha presença. Eu ainda tenho propósitos para cumprir na sua vida, Elias. Levante-se. Não é tempo de chorar, não é tempo de se lamentar, não é tempo de permitir a sua alma ficar enferma, Elias. E essa é a palavra do Senhor para essa noite, para nossas vidas. Se a sua alma está enferma, coloque a sua esperança, coloque a sua dependência no Senhor.